Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o ministro Márcio França, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. É um prazer tê-lo conosco, ministro. Prazer é meu. A gente comentou isso antes, né? Tantos anos de amizade, a gente se conheceu em outros instantes, eu ocupando outras funções. É verdade. Passa o tempo e eu volto para esse assunto de um jeito ou de outro, né? Agora com a convocação do presidente Lula para esse tema especialmente. E sempre defendendo a micro e pequena empresa, que faz parte do seu histórico, inclusive isso. É verdade. Agora o senhor teve o privilégio de ser nomeado ministro para cuidar da causa. Qual a honra de ser nomeado ministro? E, claro, se eu conheço um pouco o senhor e o presidente Lula, qual a grande missão que ele deu nesse legado tão importante? O presidente Lula é, acima de tudo, hoje um homem experiente, né? Muito. No alto dos seus 78 anos, ele está antevendo situações que vão acontecer. A primeira delas é por conta da reforma tributária, que está na iminência de ser aprovada. Aprovamos na Câmara e no Senado, vamos retornar à Câmara, mas agora já mais tranquilo. Então, devemos iniciar um novo país, Sem uma dúvida. reforma que muda tudo, enfim. E a grande quantidade de pessoas que, de algum jeito, empregam no Brasil são esses empreendedores pequenos, os micro, as MEIs, tudo que o Lula havia criado nos mandatos dele para trás. É verdade. Agora, o problema é que essas pessoas, né, elas vão precisar de ajuda para essa segunda fase, quando a reforma for aprovada. Como trazê-los? Como trazer também os outros 20 milhões de pessoas que empreendem e são absolutamente informais, né? Os entregadores, Que é um grande desafio. o Pix, enfim, o BlaBlaCar, né? Que, enfim, essas coisas que vão surgindo a cada dia, em especial pelo empreendedor digital. Né? Sim, sem dúvida. Então, eu penso que ele, antevendo essa situação, me disse: Márcio, primeiro mandato, eu concentrei em trazer as pessoas excluídas, que o Brasil tinha muita fome, pessoas passando necessidade, enfim. Foi um mandato marcado por isso, com o Bolsa Família, enfim. No segundo mandato, ele se dedicou muito a atualizar a salário mínimo acima da inflação, ajudar os trabalhadores, os aposentados, enfim, os dois mandatos anteriores. Nesse mandato, eu quero uma concentração de esforço para os empreendedores, porque eles são a máquina que gira esse país e muitas vezes, às vezes por desinformação, outras vezes por falta de atenção do governo, essas pessoas querem distância do governo, Isso. com medo de serem tributados, de pagar imposto, enfim. E às vezes nós colocamos teto para eles, limites, empurrando o cara a ser pequeno, empurrando o cara para ser micro. Verdade. Ninguém quer ser micro, ninguém quer ser um microempresário, um micro. A pessoa quer ser um empresário, um empreendedor, que eventualmente pode ter uma empresa pequena, Isso. mas se ele puder, ele quer crescer. Claro. Né? Todo mundo quer crescer. Claro. Então, essa é a proposta do presidente. É um desafio, porque foi o ministério criado na metade do primeiro ano do governo, então algumas coisas dificultam mais, mas ele falou: olha, você tem experiência, foi governador de São Paulo, foi secretário do desenvolvimento em São Paulo, né, que sempre São Paulo tem essa referência de ser grande. Lidei com vários pequenos que tinham, né, primeiro identificá-los, depois ajudá-los a se organizar e depois financiá-los. Claro. Que esse é o roteiro para um governo, né? Identificar, organizar e financiar. Essas pessoas, infelizmente, têm muita dificuldade com o crédito, que você sabe quantos anos a gente vê isso, né? As pessoas, diferente de uma pessoa grande, de um grande empresário, que tem condição de falar com o dono do banco, com o gerente. Quando a pessoa entra humilde numa agência, É verdade. a pessoa já fica até acuada ali. Como é que a pessoa vai, por exemplo, ter acesso ao BNDES? Parece uma coisa tão distante. Nem um empresário pequeno, às vezes médio, às vezes não consegue ter acesso, né? É verdade. Então, ter uma interlocução no governo, alguém do governo com voz na mesa do ministério para poder falar com o presidente e com os outros ministros, na mesma altura dos outros ministros, Claro. Representando um grupo muito grande de mais de 20 milhões de empreendedores e mais os 20 milhões que não são ainda regularizados. Aliás, o senhor sabiamente falou, um presidente com a experiência acumulada de um homem que já viu tudo
escolhe para o Ministério um outro homem altamente qualificado, que também já viu tudo, que é o senhor, com a bandeira para buscar a micro e pequena empresa e o MEI. E eu tenho certeza que isto será uma história de sucesso, com tantas bandeiras há tanto tempo, se buscando uma delas já concretizadas, que é o próprio Ministério. Isso. Mas eu tenho certeza que existem algumas bandeiras que estão sendo formatadas nesse momento. Pode contar algumas delas ou não? Pode. Algumas são claro, de quase todo mundo onde você anda no Brasil. Há algumas reclamações, alguns pleitos que são iguais em todo lugar. Então, aumentar os limites. Aumento do aumento teto. do limite, aumentar o teto. Porque o teto, ele é restritivo, né? A pessoa fica ali, quando você chega no MEI, a 78 mil, 80 mil reais de faturamento, aí você fala, então melhor parar de fazer para eu não passar de teto, né? Então no final do ano eu não vou trabalhar, ou então eu vou deixar a nota para depois. Quer dizer, a gente induz a pessoa a fazer uma coisa errada de qualquer jeito, ou não fazer, ou fazer para baixo, né? Empurra para a informalidade. Ou induz a pessoa a pegar um parente para abrir uma outra MEI, para poder então justificar a segunda nota, enfim. Por quê? Porque nós não queremos essas pessoas fazendo coisa errada, nós queremos ajudá-los, né? Claro. Então, aumentar esses limites é uma premência. Vários projetos para isso, tem a Frente Parlamentar que tem ajudado. E o próprio ministro Haddad sabe que, como ficou muito tempo congelado, a ideia do presidente Lula lá de trás tem que ser atualizada para um outro valor, né? Claro. Não é nenhuma correção, é uma correção apenas do formato da inflação. Sim. Já daria 60% se fosse o caso. Faz isso gradualmente, um pouco por ano, para a gente poder ir equilibrando e talvez escalonar. Sim. Para que a pessoa não perdesse o título de MEI, não perdesse o título de Simples. Isso. Escalona, né? Não retroage, como é o caso do Simples, que você retroage, o contabilista vai lá e apavora o empresário e fala, olha, se você passar aí, você vai ter que voltar lá para trás. A pessoa quer pagar corretamente. Claro. Né? Depois eu acho que nós temos que ter alguma linha para ajudar essas pessoas. Igual o presidente Lula sabiamente lançou junto com o Haddad o Desenrola, um desenrola para a pessoa jurídica, porque o desenrola da pessoa física foi bom, foi sucesso, mas agora precisamos de um desenrola para a pessoa jurídica, que também ficou enrolada, Claro. porque as pessoas, eu sou o governo, eu te proíbo de abrir em determinado período por causa da pandemia. Isso. E depois, como é que eu vou então fazer para você pagar imposto naquele período que você ficou fechado? Tem que se criar algum mecanismo. Claro. O mundo do agronegócio conseguiu muitos avanços, né? Eles têm alguns programas, o Pronaf deles, por exemplo, financia com 4 a 9% de juro ao ano, só isso, sem Selic. Nada mais. Nada mais. Então, aí você vê o que representou isso para o Brasil inteiro, que hoje virou uma potência mundial no agro. O agro, a gente fala sempre do agro é pop, agro é tech, agro é tudo, mas esse é o agrão. O agro que compra Ford Ranger, tem o agrinho, são milhares, milhões, produtores de leite. Milhões. Não é? Milhões. Pessoas que trabalham com seringueira, os sangradores das seringueiras, que estão todos mês. Claro, é verdade. E estão lá se virando para tentar encontrar. Então, nós precisamos de uma coisa assim também para os empreendedores, né, para os pequenos, que seja especial, porque como eles movimentam muita gente, você sabe, quase 70% de toda a mão de obra do país está aí vinculada. Né? E, ao mesmo tempo, ajudá-los na exportação, porque eles exportam muito pouco, a gente não tem a facilidade da exportação, a dificuldade com o inglês, as pessoas não sabem como é que eu faço. E a burocracia. A burocracia, as coisas sanitárias. Então, o governo pode ajudar. A digitalização, sem dúvida. porque eles hoje estão empurrados. Quem está no varejo, com a porta aberta lá, no sacrifício, sabe que esse dia está chegando. Claro. Está sendo engolido por alguém vendendo digitalmente. Sem É dúvida. só caixa andando para um lado e para o outro. É só ir quando chegar em qualquer prédio, aí você vê a quantidade de caixa que chega todo dia. É verdade, Não é? é verdade. Então, nós precisamos ajudá-los a também ter essa Ser movimentação. competitivos, ensiná-los, treiná-los, E o governo pode, né? Primeiro, eu acho que é muito importante identificá-los. Havia um compromisso de entregar para cada um deles uma identificação. Eu estava comentando que em Brasília um rapaz estava vendendo na porta do edifício e aí eu vi a guarda, parou a guarda municipal,
e queria tirar, o menino falou, mas eu sou empreendedor, eu tenho meu registro. Não, mas como é que você comprova isso? É verdade. Um advogado mostra a sua carteira, um médico mostra a sua carteira, um deputado põe o seu bóton e o empreendedor faz o quê? Talvez em breve tenhamos isso. Vamos ter novidades sobre né? isso. Né? Talvez. E isso dá para fazer com chip, com identificação para todo mundo. Já facilita para empréstimo, pode criar empréstimo reverso, onde a pessoa, o banco é que vai ter que correr atrás do empreendedor. Isso. A gente tem que ajudar o empreendedor a ter alguma certificação que dissesse, olha, ele pode ser um MEI, mas ele faz X de PIX por mês, ele tem volume, ele tem receita. Isso. Então, por que não um empréstimo de alguma forma para ele facilitado, né? É verdade. Agora, esses desafios são uma mudança profunda na face da classe empresarial propriamente dito, que a grande maioria são os micro e pequenos que não tiveram no passado, mas tenho certeza que na sua gestão terão acesso ao Ministério e terão acesso a medidas políticas tão importantes, que, aliás, o senhor está dando exemplo aqui e falando para o Brasil do novo caminhar, solicitado pelo presidente que, com a sua experiência e expertise, vai implementar. Mas eu pediria a sua análise e a mensagem final, porque, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Olha, uma mensagem de otimismo. Né? Hoje, por coincidência, a Bolsa bateu mais um recorde, a gente está com números positivos, a inflação que se previa perigosa está controlada, a gente tem conseguido números bons, o juro caindo finalmente, né? Dólar equilibrado, 4,80, 5, enfim, que é o padrão que fica competitivo. Agora precisamos para a fase seguinte. A fase seguinte é o pós-reforma tributária. Acabou-se reforma, que todo mundo achava quase impossível e o presidente conseguiu. É verdade. Então, para o ano que vem, vamos ter um novo país, um país que vai ser desvendado, né, que vai emergir, porque aí tem um monte de gente nesse meio do caminho que vai vir à tona. E nós precisamos ajudá-los, né? Claro. E num país como o nosso, que tem tão grande, com tanta criatividade, com tanto empreendedorismo, concentrar em determinadas atividades que a gente tem mais facilidade que outros países. Tudo que é desse mundo ambiental tem muito a ver com o Brasil. Claro. É muito simpático. O Brasil, no mundo todo, você anda, as pessoas sabem que aqui é um país muito forte nessa área. E isso tem a vantagem de você ter a sua marca carimbada com uma marca simpática. É verdade. Não é? Então, no mundo todo há preocupação nesse sentido. Nós precisamos ganhar o mundo, né? O Brasil voltar a influenciar a América do Sul, influenciar a África em especial, que são duas regiões com muitos países que podem comprar o nosso manufaturado, claro, né? Que devem comprar o nosso manufaturado. Então, o presidente Lula tem essa missão, está dividindo com pessoas experientes. Eu espero que a gente possa ter um ano muito melhor que esse, que já foi um ano surpreendentemente muito acima do que se pensava. Ministro Márcio França, queremos agradecer muito a sua participação, antecipadamente parabenizá-lo pelo sucesso, que temos certeza que será um sucesso a gestão, sua gestão à frente do Ministério, e o grande beneficiário será, sem dúvida nenhuma, o Brasil. Parabéns e obrigado por estar conosco. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!